Oi, pessoal. A palavra que eu vou falar hoje retrata cenário das famílias atuais. A maioria delas podem enfrentar esse problema, que é a ausência de uma figura paterna, a ausência de uma liderança posicionada, que é o sacerdote do lar. Também pode retratar a mulher sobrecarregada, aquela mulher que pode ser uma mãe solo, ou então mesmo a mulher casada, que tem que carregar toda a irresponsabilidade do marido. E lá em 1 Samuel, capítulo 25, vemos a história de Nabal e Abigail. Eles eram casados e Nabal era um homem muito rico, mas descrito na Bíblia como um homem insensato, ingrato, imprudente, arrogante, e no versículo 17 diz que ele era tão cruel, tão rude, que as pessoas não conseguiam falar com ele. Já Abigail é descrita como uma mulher bonita, sábia, inteligente e prudente. Essa passagem fala que Davi e o seu exército protegeram a terra de Nabal durante um bom tempo, protegendo o rebanho, a casa, a família, os servos, não deixando nada de mal acontecer para eles. E havia uma celebração anual chamada Tosquia das Ovelhas, que marcava a prosperidade do dono das ovelhas e o auge da produção de lã. Era um período de muita fartura, fartura tanto em dinheiro quanto fartura em comidas, tempo de celebrações entre famílias e pastores, havia festas, danças. Davi então pede um favor a Nabal. Haja bondade em Nabal em retribuir com mantimentos com Davi e com os homens, com todo o exército. Mas Nabal, ele nega esse favor a Davi e ele responde com palavras com insulto, não reconhecendo o que Davi fez para ele. Davi fica tão chateado, decepcionado, que promete para ele mesmo que não ia deixar nenhum homem e nenhum menino vivo na casa de Nabal, incluindo a família e os servos. Olha aqui como a liderança espiritual de um homem impacta a família. Nos vídeos anteriores, eu falei muito sobre o homem justo que teme ao Senhor. Ele tem a promessa de bênçãos para a família e que vai percorrer as gerações. Hoje eu já estou falando de um homem que é totalmente oposto a isso. Um homem imprudente que, pelas suas atitudes errôneas, pode levar à destruição e até morte da família. O cenário da família de Abigail e Nabal não era o que hoje nós chamamos de uma família estruturada. Ela era liderada por um homem insensato, que, pelas suas atitudes, a família arcasse com a sua irresponsabilidade. Mas, quando Abigail soube da ingratidão de Nabal, ela logo se prontificou. O versículo 18 diz que Abigail não perdeu tempo, providenciou pães, vinhos, carne de ovelha, cestos com grãos tostados, bolos, colocou tudo em cestos, colocou nos jumentos, deu ordem aos servos, falou para eles irem primeiro e depois ela ia seguindo eles, todos em direção a Davi. E prestem atenção, nesse mesmo versículo diz, mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Ou seja, se ela estava fazendo tudo sozinha, não contou ao marido, ela liderou tudo sozinha, planejou, ela não estava sendo submissa. Mas vamos entender melhor essa parte de submissão, entendendo o mistério do casamento. Em Filipenses 5, do versículo 32, diz que o casamento é comparado como a união entre Jesus e a igreja. Agora é um momento muito profundo para nós entendermos a verdadeira submissão. Por muitos anos, a submissão ela foi pregada, enfatizando a inferioridade da mulher, como se ela estivesse sempre abaixo, sempre atrás do homem e sempre sob obediência do marido. Agora vamos ler no capítulo 5 de Efésios, do versículo 25 ao 26, que diz assim: Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a e lavá-la com água por meio da palavra,
O ponto de partida aqui para nós entendermos a submissão é necessário esse amor incondicional do homem para a sua esposa, de proteção. Esse amor que ele pode dar a sua vida pela mulher, para resultar em santificação dela, em purificar ela, ou seja, instruindo a palavra para deixá-la lavada, limpa, sem manchas. Ou seja, esse é o papel do sacerdote do lar. Deve instruir a sua esposa à luz da palavra. Ele deve temer ao Senhor. Não é uma submissão cega, uma submissão de controle, uma submissão de manipulação e uma submissão cheia de ordens. E sim, uma submissão na palavra de Deus que limpa, purifica, floresce, que traz entendimento, traz a luz e que oferece proteção emocional, espiritual e física desse amor incondicional. A esposa não é submissa ao marido em si, ela é submissa à palavra, a direcionamento desse marido que teme ao Senhor, com o objetivo de ambos se tornarem semelhante a Cristo, de ambos estarem numa missão em comum e de que cada um se sujeite ao outro por temor a Deus. Abigail, então, tomou as rédeas, liderou tudo sozinha. Por quê? Uma mulher sábia não estará na mesma missão de um homem insensato. Por isso, não é uma submissão cega. Na dinâmica da família, ela funciona como uma orquestra. O maestro, ele é Cristo. O comando do maestro para os instrumentos é a palavra do Senhor. E os instrumentos são o marido e a esposa. Eles respeitam a direção da condução do maestro por meio da palavra. Em intensidade, tempo, volume, ajuste para que um instrumento não cubra o outro, até que as notas elas fiquem conectadas para sair aquele som harmônico. Quando um instrumento sobressai o outro, ele desafina e desarmoniza toda a orquestra. Assim também, sem o posicionamento do sacerdote, uma esposa se levanta para tomar toda a situação. Ela sempre estará na linha de frente. Ela será geralmente aquela mulher sobrecarregada, aquela mulher cansada, aquela mulher que vive em alerta para prover proteção para a família, tanto financeira quanto espiritual. Ao percorrer da passagem, vimos que por sabedoria de Abigail, ela impede a destruição de chegar à sua família. Davi, ele aceitou essa atitude de Abigail, ele reconheceu grande sabedoria vinda de Abigail e prudência. Ela edificou a casa como uma mulher sábia, mas ela não salvou o marido, porque na Bíblia relata que quando ela contou a Nabal o que havia feito, ele teve um mal súbito e depois de 10 dias ele veio a morrer. E Abigail, ela teve também a sua colheita de ter tido atitudes sábias. Davi, ele viu nela graça e ele pediu em casamento. Davi era rei de Judá na época. Aqui vemos também a colheita de Nabal, que por atitude errônea ele teve a morte como consequência, pois na Bíblia também não relata nenhum momento de arrependimento de Nabal. Essa palavra veio para pontuar a função de um sacerdote no lar e também mostrar, esclarecer o que é a submissão baseada na palavra. A submissão verdadeira